Boa tarde, vou falar sobre a lei de entalpia, lei zero e a transferência de calor. Vou falar sobre a história da entalpia. A entalpia, por vezes referida como entalpia absoluta, é uma grandeza física definida no âmbito da termodinâmica clássica, de forma que estabelece a máxima energia do sistema termodinâmico, teoricamente possível de ser removida na forma de calor, particularmente útil na compreensão e descrição de processos isobáricos. A pressão constante, variação de entalpia, encontra-se diretamente associada à energia recebida do sistema às formas de calor, está facilmente mensuráveis em calorímetros. Conforme definida, a entalpia engloba em si não apenas a energia interna do sistema, mas também a energia armazenada no conjunto do sistema vizinhança, que é absorvida pelo sistema via trabalho realizado pela vizinhança sobre esse processo termodinâmico, que implica a diminuição de seus volumes, também integra uma parcela de energia possível de ser extraída na forma de calor a partir do referido sistema. A entalpia mensura, pois, a totalidade de energia de alguma forma atrelada ao sistema, incluindo-se nesta ação apenas energia cerrada do sistema, como também energia atrelada ao sistema em virtude das relações que estabelece a sua vizinhança. A entalpia também ela é formada por vários tipos de entalpia de cálculos. A entalpia padrão, a outra é energia interna, que eu também pelos cálculos da lei de entalpia é como se fosse igual a U, que U significa, como diz aqui, tipo, aí também tem um é como se fosse um sistema imerso em um ambiente a pressão constante, só que um processo qualquer indo de um estado inicial U para um estado final F. A quantidade de energia trocada, a vizinhança forma de ΔV igual a VF menos VI, sofrida pelo sistema de pressão P do ambiente constante durante todo o processo. Assume-se aqui, sem perda de generalidade, que tanto transformação quase estática, forma que a pressão P também é pressão em si, é citada com quantidade de trabalho, dado realizado pelo sistema sobre a vizinhança. Aqui também fala sobre o termômetro de gás em volume constante da lei de entalpia, como diz aqui, no termômetro de gás, o volume constante é uma amostra de enche um bulbo de capilar ligado a um manômetro de tubo aberto com mercúrio, figura 3, que é essa aqui. O bulbo é colocado em contato térmico com o sistema de teste, cuja temperatura queremos dominar um tubo flexível, permitir levantar ou abaixar o reservatório com mercúrio, fazendo com que a superfície do mercúrio fique no ramo. Também tem vários tipos de entalpia, como cálculo, como VI, menos VF, tipo de outros cálculos também, tem vários tipos de formação de entalpia. Formação de entalpia de combustão, formação de entalpia padrão e formação do cálculo das entalpias. E também falo da lei zero da termodinâmica. A lei zero ela explica um sistema, ela está isolada quando limitado com clareza diabáticas, ou seja, quando não pode trocar energia por calor com a vizinhança. É um fato experimental que qualquer sistema isolado sempre tem estado de equilíbrio. Isto é um estado para o qual variáveis microscópicas se caracterizam como pressão, volume e temperatura não mudam com o tempo. O sistema, em um estado de equilíbrio termodinâmico, está simultaneamente em equilíbrio térmico, mecânico e químico. Só tem sentido falar na temperatura do sistema, ela é mesmo todo o sistema, só tem sentido falar a transmissão de calor também. Como diz, o que é a transmissão de calor? A transmissão de calor é quando ocorre, por exemplo, muda muitos temperamentos, por exemplo, de quente para frio ou de frio para quente. Transferência de calor é quando estuda a certa temperatura do local do ambiente e também a transferência de energia devido à diferença de temperatura. Ela permite estimar o custo, viabilidade e tamanho de equipamentos à transmissão de temperatura ou de calor. Melhoria de transferência de calor, projeto de trocadores de calor, caldeiras, compressores, radiadores ou máquinas elétricas. Isolamento térmico, classificação e ar-condicionamento de ar. Controle de temperatura, resfriamento de componentes de circuito e eletrônicos e equipamentos.
Mecanismo de transmissão de calor. Condução, T.C, através de um meio sólido ou fluido estacionário. Convecção, TC, entre uma superfície ou fluido em movimento em diferente temperatura. Radiação térmica, emissão de energia na forma de ondas eletromagnetistas entre duas superfícies na ausência de um meio. A lei zero ela tem muito a ver como se diz, a transmissão de calor, como os ar-condicionados, por exemplo, o forro PVC e o tampa, que é para prender o ar bem aqui, um quarto, por exemplo, ele fecha, tampa, aí como a temperatura aqui, por exemplo, aqui dentro está 35 graus, um equipamento de ar-condicionado ele joga o frio dele para o quarto já muda de temperatura para o frio. Ou até mesmo com a geladeira. A geladeira, quando é nova, ela fica bastante quente dentro, mas quando liga na tomada, cresce o gelo dentro dela, que esfria o ar-condicionado todo. E todos os alimentos que é colocado dentro, de uns 20 ou 30 minutos, os alimentos eles já estão congelados, ou até mesmo a água, ela gela, porque devido à temperatura do ambiente. Também os exemplos aqui que eu dado aqui no papel, fluido na temperatura do transferência de calor, ela é fluidos, gases ou líquidos, por impacto elástico direto ou com movimento cinético. Os líquidos, as moléculas estão mais próximas que os gases. As interações moleculares são mais fortes e frequentes. Ela é sólidos por atividade atômica, fluxo de elétrons livres, movimentos vibracionais, translacionais de elétrons. A capacidade de conduzir calor em várias concentrações de elétrons livres. Assim, os metais são melhores condutores. Exemplo, como a colher de metal, você coloca ela dentro de um copo de café, ela, mesmo com a ponta dentro quente, como o café está quente, coloca a colher dentro de metal, o calor dela sobe até a ponta da colher no copo. E até mesmo de perda de calor de um quarto aquecido em um dia de inverno, como eu falei aqui no quarto. O quarto está quente, aí o ar-condicionado ele joga o temperamento dele aqui. Um dia, por exemplo, aqui está 35 graus, você coloca um ar-condicionado, bota 23, o quarto todo fica aquecido por 23 graus. Também o cálculo dele, ele é taxa de calor, como Qx menos QA, QA dt sobre dx. O fluxo de calor, que é Qx igual a Qx sobre A, igual a menos K dt, menos dt sobre dx. O Qx, no cálculo da lei zero, Qx significa taxa de calor transmitida através da área A, na direção positiva de X, como na área A, a área A é a temperatura do quarto quente e a positiva X, que a X ela é o friamento que faz congelar o quarto. A letra A que significa no cálculo é a área da seção transversal normal na direção do fluxo de calor. E K, que é igual a condutividade térmica do material, é uma propriedade em função da temperatura. E em W igual a MK. Os metais como a colher no copo de café, que é a colher de metal, ela é uma radiação térmica. Por exemplo, ela acontece o impacto da temperatura do copo para a colher de metal. O vidro, a radiação é parcialmente absorvida, refletida e transmitida, sendo transparente a radiação solar. A energia do sol que joga pro vidro, ela deixa o reflexo passar, ela não impede de o sol impactar de passar. Como o vidro é transparente, ele deixa passar direto. Vácuo ou ar atmosférico, radiação se propaga sem nenhuma atenuação. São transparentes a radiação térmica. Emissão, fluxo máximo de radiação emitido por um corpo negro radiador ideal. Lei de Stephanie Boltzmann. T é a temperatura da superfície em K, como o copo de café é o T e a colher é o K. A é a área de superfície e
e para um corpo real, fluxo menor que o corpo de meio. E a emissividade, uma propriedade que indica o quanto eficientemente a superfície emite comparada ao corpo negro, varia de 0 a 1. Troca de radiação entre a superfície e o meio que envolve. Então pode expressar a equação similar e conversão. A resistência térmica também é condolência, depende da condição da camada limite. A temperatura ocorre quase em todos os aspectos. Todas as vezes, por exemplo, como a gente corre, ou quando a gente bebe água, ou quando a gente está com calor, ou entra no quarto frio, quase todos os dias a gente se encontra com esse tipo de temperatura. Então, por exemplo, a gente vai tomar um café, aí tu tem que pegar pelo menos uma colher que tem uma ponta de madeira ou de plástico em cima para poder mexer. Porque se você pegar uma colher de metal e colocar dentro do copo de café quente, tem capacidade da temperatura quente e para a colher também tem a capacidade de queimar nossa mão. E também quando a gente corre na rua, vai correr ou jogar futebol ou algum esporte, nossa temperatura está quente, até mesmo a nossa própria temperatura do nosso corpo aumenta. E por exemplo, a temperatura de uma panela de pressão, quando está fazendo alguma coisa na panela de pressão, como feijão, quando está tampado, o calor absorve embaixo da panela de pressão, criando uma temperatura muito quente dentro da panela de pressão. E também na geladeira, que todo dia a gente abre e encontra, quando vai limpar a geladeira, desliga a geladeira, a temperatura muda, depende das condições do ar, ela muda, derrete o gelo que tem dentro e fica seco, fica na mesma temperatura que no ar. Mas quando já liga na tomada, a temperatura ela muda. Quase todos os dias que a gente anda por aí ou soa, temperatura, e todos os dias a gente encontra a temperatura. Então é só isso. Boa noite.